Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Nós fizemos um estudo aqui e vamos ligar as profecias do tempo do Senhor, do tempo do começo da igreja, à última igreja, a sétima igreja, a igreja do tempo do fim, a igreja de Apocalipse. E vamos passar isso para os irmãos, que é muito importante. As igrejas estão dormindo, como a Bíblia diz que estariam dormindo, amém? E nós queremos mostrar para os irmãos aqui uma realidade em nome de Jesus. Queria falar com os irmãos que nós temos um trabalho de evangelização, nós sabemos que aí nos canais existem muitos canais de entretenimento, de esporte, de notícia, de variedades, e as pessoas estão lá porque gostam disso. E nós sentimos que quando falamos da palavra do Senhor, ele não flui dessa maneira. Então, eu queria passar para os irmãos, nós temos 260 e poucos inscritos no canal, e glória a Deus por isso. Nós já fizemos estudo para 3 pessoas, 4, 10, 15 pessoas, esse não é o problema. Eu dou glória a Deus que tem aí 260 pessoas interessadas em entender a verdadeira palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Mas vocês que estão aí, eu gostaria de chamar vocês para entrar no projeto, porque nós precisamos crescer, precisamos de inscrição, para que a palavra do Senhor possa fluir também. Tem muitas pessoas por aí que não sabem que vai precisar da palavra do Senhor, não tem nem ideia, e muitas dessas pessoas estão dentro de igrejas. Nós queremos passar a verdadeira palavra revelada, em nome de Jesus, e hoje nós vamos dar um exemplo para os irmãos de como é a palavra revelada. Amém? Em nome de Jesus? Para que os irmãos possam, para a honra e glória do nome do Senhor, entrar nesse projeto conosco aqui, tá? Aqui em Malaquias 4, eu vou ler 2 versículos assim, que diz assim, ó: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é o último dia de todo o tempo. É o dia em que o Senhor destrói esse sistema aqui totalmente. E o Senhor está falando aqui, a palavra está falando que ele vai enviar, antes desse dia, o profeta Elias. O profeta Elias apontado aqui é o Senhor Jesus. Ele que vai estar dirigindo a igreja em Apocalipse. Amém? O versículo 6 diz assim, ó: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha, irmãos, glória a Deus, presta atenção nisso aqui. Esse entendimento aqui, ó, o coração dos pais aos filhos. Se a gente for para a história da igreja, e é importante que se vá, aqueles que gostam de estudar, busca isso. Eu tenho chamado os irmãos para um novo tempo, que é um tempo de conviver com a palavra do Senhor, porque ela não muda e não mudou e não vai mudar. As religiões estão dentro de uma batida de doutrina. A palavra do Senhor não. Os irmãos precisam entender que no tempo do Senhor Jesus existia uma igreja formada, chamada Salvadora, e não era do Senhor. É só ler Romanos 9, lá os irmãos vão ver. Paulo diz que eram vasos da ira, e era uma igreja pronta. Amém, irmãos? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, vamos prestar atenção nisso aqui, ó. No começo da história da nossa fé, da nossa igreja, da igreja espiritual, os apóstolos, a partir do Pentecostes, saíram evangelizando o mundo com uma força absurda, porque o Espírito Santo era com eles. E eles formaram, antes da morte deles, os seus discípulos, que formaram os discípulos e que formaram os discípulos. Esses eram nossos pais, os pais da nossa fé. Quando chega o século III, começa a surgir o doutor da lei, o teólogo, que começa a criar filosofia de entendimento. A astúcia de Satanás tira a igreja da direção que vinha tendo, tira a igreja da fé pura. Mas a igreja que vai para a eternidade, ela tem que ter esse coração dos pais. Essa é a igreja que vai entrar em Apocalipse. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós vamos estar aqui pregando, como estamos aqui pregando, aquilo que os nossos pais pregaram, na mesma força que eles pregaram, no mesmo poder, no mesmo entendimento que eles pregaram. Isso é o coração dos filhos aos pais. Glória a Deus, em nome de Jesus. Se nós pegarmos aqui, ó, em Lucas, o versículo 17, fala do nascimento de Elias, né? Lucas 1, versículo 14 diz assim: terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe. Amém? Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Aqui existe uma confusão
por falta de conhecimento da palavra, que quando fala que vai converter os filhos de Israel ao Senhor seu Deus, eles pensam lá no Israel, a nação que está lá. Isso de fato vai acontecer, porque isso é um sinal de fim dos tempos. Os judeus, eles vão estar evangelizando na mesma força que nós vamos estar evangelizando. Isso é bíblico. Eles fazem parte das testemunhas do final do tempo, como nós fazemos. Mas esse Israel que o senhor fala aqui, é o Israel que foi espalhado pelo mundo. Está em todas as nações, que somos nós. Os nossos pais, que foram espalhados pelo mundo, que eram das 10 tribos do norte, e nunca mais voltaram. Amém? Então ele vai converter o coração, ele, Jesus, no final dos tempos, aponta para o final dos tempos, vai converter o coração de muitos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência. Amém? Glória a Deus. Essa é a profecia. Esse coração convertido, quando aponta aqui para a conversão, fala do ponto alto do avivamento do final dos tempos. Isso está em Joel, no capítulo 2 de Joel, versículo 31, se eu não me engano, que profetiza a vinda do Espírito Santo naquele tempo do Senhor, quando o Senhor sobe aos céus, e aponta para o final dos tempos, o mesmo Espírito Santo, tomando de volta a igreja e levando a igreja a evangelizar o mundo. Só para entender aqui, eu vou passar aqui em Tiago, em 2 versículos, para entender o poder de Elias, que é o Senhor Jesus. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Então Elias é aquele que orou, e o Senhor atendeu a oração para que não chovesse 3 anos e meio sobre a terra. Agora preste atenção nesses 3 anos e meio, que ele vai ser ligado à igreja do fim dos tempos, a Apocalipse. Aqui em Apocalipse 11, vai falar das 2 testemunhas. As 2 testemunhas é a casa de Judá, que são os judeus, e a casa de Israel, que somos nós, as 10 tribos do norte. Lá em Romanos 11, Paulo fala disso, a oliveira brava e a oliveira boa. São as 2 oliveiras, né? Judá e Israel. Então diz aqui o Apocalipse 11:3, diz assim: darei poder às minhas 2 testemunhas, casa de Judá e casa de Israel. As 2 estão evangelizando no poder do Espírito Santo, mas é um poder muito grande. Eu vou mostrar para os irmãos por que é grande. Profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. 1260 dias são 3 anos e meio que Elias lá atrás orou para que não chovesse. Amém? Estas são as 2 oliveiras. Aqui estão as 2 oliveiras de Romanos 11, oliveira boa e oliveira braba, as 2 casas de Israel. E os 2 candelabros que estão diante do Deus da terra. Os candelabros são as igrejas. Os 7 candelabros, Apocalipse 1:20 diz, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui está apontando para 2 candelabros, são 2 igrejas também, Esmirna e Filadélfia. Aponta para isso aqui também. Se alguém quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Olha o poder dessas 2 testemunhas, dos filhos que o coração foi convertido no mesmo grau que os pais foram no princípio, os nossos pais da fé. Devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. É intocável esse povo aqui. O Senhor Jesus, o Elias que há de vir, veio, ele está dirigindo a igreja, espiritualmente aqui, que ainda é espiritualmente. Estes que têm as 2 testemunhas, têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, que são 3 anos e meio. Glória a Deus. Os irmãos, imagina um lugar não, todo mundo, né? Isso vai estar acontecendo com a casa de Israel, que foi espalhada para o mundo todo, para que o Senhor levasse o evangelho para o mundo todo. Vai estar levando aqui, né? Não chove no mundo por 3 anos e meio. Olha que situação, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho dito para os irmãos, tenho batido muito em cima disso. Eu quero começar esse novo tempo, esse novo ano que nós temos aqui, a oportunidade de voltar a falar disso. Vá para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vai para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vá para a palavra. O Senhor precisa que você vá para a palavra, Ele te informar. As coisas que estão chegando são muito pesadas. O ser humano não suportaria, o próprio Senhor fala disso. Ele diz que para não ferir a terra com maldição,
essas pessoas têm que estar convertidas. Estão, glória a Deus por isso. Então ele vai eliminar quem não está. Ele vai eliminar um sistema todo. Aqueles que não estiverem com o coração dos pais lá. E nós conhecemos a história dos nossos pais. Eles enfrentavam tudo que tinha que enfrentar. Até a morte. Aqui também, ó. No versículo 7 vai dizer: quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. As igrejas ficam com a doutrina falsa de que vai haver um arrebatamento. Aqui está dizendo que não. Eles vão, a besta vai subir do abismo e vai matar as testemunhas do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos estão entendendo que nós temos nas religiões doutrinas que não são bíblicas. Elas são só de religiões. Encaixaram como naquele tempo do Senhor tinha. Só de religião, era tudo religioso. O Senhor questionava isso. E o religioso, ele é irado. Ele não gosta de ser contrariado. A gente tem aqui sofrido, inclusive, com isso. Né? Mas isso não é o problema. O importante, eu não me importo para o que as pessoas falam. Eu me importo, irmãos, em nome de Jesus, que o trabalho flua. Porque é isso que o Senhor tem pedido para nós, para que a gente flua o trabalho. E o trabalho é de todos nós. É meu e é de todo mundo que está aí. Então, em nome de Jesus, vamos plantar essa semente. O Senhor fala que um planta a semente e o outro colhe. Vamos plantar a semente juntos para que aí na frente alguém possa colher, possa entender de fato a verdade, ir para a palavra e ser uma das testemunhas que está aqui. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu só quero encerrar nesse Apocalipse 3, falar da igreja de Laodiceia. São 7 igrejas. A igreja de Laodiceia é a última igreja. Nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Quer ver isso? Presta atenção. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. E o Senhor responde: não sabes que é desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Qual que é a igreja que é rica e está enriquecida? É a igreja do nosso tempo. A igreja diz que é rica, ela não diz, mas ela se comporta. É isso que a palavra está falando. Ela se comporta como se não precisasse de nada. Tanto não precisa que a palavra não flui lá dentro. O que flui lá dentro são negócios. Algo que parece a palavra e termina em negócios. Amém? Mas olha aqui, irmãos. Presta atenção que eu quero explicar isso aqui para os irmãos. O versículo 15 aqui diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor está falando para a igreja dos últimos dias. A 7ª igreja. A igreja do nosso tempo. Se os irmãos prestaram atenção aqui, os irmãos vão entender que o Senhor diz: quem deras fosse frio. O que é um frio? Frio é aquele que não vai na igreja. Aquele que não quer saber de nada. Ele é frio. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, não é frio e nem quente, vou te vomitar. Quem que é o morno? Aquele religioso. É o religioso que não quer saber de buscar a verdade na palavra. Ele não quer saber de entender a palavra, porque ele já entendeu. Ele não precisa de ninguém para se salvar. É só conversar com as pessoas que estão dentro de religiões. Falar: não, aqui é salvo. Isso não funciona assim. Nunca funcionou. Em tempo nenhum funcionou assim. É só ver a palavra. Entender. Nunca funcionou desse jeito. Amém, irmãos? Eu estou fazendo esse alerta aos irmãos mais uma vez. Num ano em que as coisas começam o mundo afora de uma maneira muito difícil para nós, humanidade, nós que estamos aqui. E nós precisamos do Senhor, desesperadamente do Senhor. Acredite no que eu estou te falando. A gente estuda isso aqui. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Vá para a palavra do Senhor. Se precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar. Amém? A gente escuta tanta coisa ruim aqui. Queremos escutar coisas boas. Queremos escutar: eu preciso de ajuda. Eu preciso entender algo que eu não entendi. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Procura o Senhor. Procura a palavra sã. Sã doutrina, como Paulo falava. A sã doutrina. Não saia da sã doutrina, porque lobos ferozes serão colocados no meio do rebanho. Ele dizia isso já naquele tempo. Em nome de Jesus, serve para nós hoje também. Amém? Glória a Deus. Se gostou, irmãos, se ajudou os irmãos, deixa o like, que é muito importante, porque o YouTube distribui o vídeo. Amém? E se puder, se inscreva, quem não inscreveu, e se puder, indica para alguém. Indica para alguém que, quem sabe, a gente evangeliza essa pessoa junto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.
Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu entendimento. Te coloque de fato no entendimento verdadeiro, na sã palavra. Você nunca desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus.